Tudo tranquilo? Tudo bem? E aí? Vamos para a aula de história de vocês, terceiro ano, terceira aula. Nessa aula nós vamos ver um assunto muito interessante, que é sobre a ditadura militar. E aí a gente para se perguntar se esse momento da história, como que ele aconteceu, como que as pessoas da sociedade, porque não é um acontecimento há tanto tempo que aconteceu. Então é importante que a gente entenda o que aconteceu com as pessoas durante esse movimento dentro da sociedade e o quanto elas foram, quanto problema elas tiveram com isso, como elas foram perseguidas. Então é importante a gente estar entendendo isso. Então a ditadura militar ela durou, né, de 64 a 85. Então dentro da conjuntura, houve um golpe militar em 64, onde os militares assumiram o poder definitivamente por esse período. Eu digo definitivamente por esse período, a gente fala definitivo, parece que nunca mais mudou. Não, foi por esse período ali. Então, o que foi esse regime? Foi, para definir, como sendo um período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Então, de 64 a 85, caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, muita perseguição política e repressão às que eram contra o regime militar. Então, tudo que até então o povo, as pessoas tinham conquistado dentro da história, que a parte da democracia dava, elas foram suprimidas, e todos esses direitos. E isso fez com que a sociedade ficasse à mercê de alguns dentro desse regime. E aí, nesse primeiro momento, quem assume isso tudo foi o governo Castelo Branco, que ele durou de 64 a 67, e ele era cearense, inclusive foi um dos líderes do golpe, Ele foi transferido do cargo da reserva no posto de marechal, E aí, a principal feitoria que ele teve foi o Serviço Nacional de Informações e criou o Banco Central e o Banco Nacional de Habitação. Então, foi esses pontos principais dentro do governo dele. Após ele, teve o governo Costa e Silva, que durou de 67 a 69, E ele assume o governo, assume o poder, tentando restabelecer a democracia. Porém, ele não passou a ser bem visto, e ele passou a ser visto como inimigo pela linha dura que eles eram, os militares, E ele decretou o ato institucional AI-5. Nós tivemos o AI 1, 2, 3, 4 e o 5. E aí, nesse AI-5, ele lhe deu plenos poderes para fechar o Congresso, caçar os políticos que não tivessem de acordo e instaurar a repressão. Quer dizer, poderiam reprimir aqueles que não estiverem a favor dele. E aí, houve um governo da junta militar, que durou ali basicamente quase 2 meses, Costa e Silva foi substituído por uma junta militar, que foi formada pelos ministros Aurélio de Lira Tavares, do Exército, Augusto Rademacher, da Marinha, e Márcio de Souza e Mello, da Aeronáutica, por esse período ali. Após isso, assume o governo Médici. Ele era gaúcho. Ele assumiu durante o período de maior repressão dentro da ditadura militar, e nesse período houve o quê? Torturas, mortes aos opositores, censura à imprensa. Eles tinham repressão à liberdade individual, à liberdade de pensamento. E aí adotou o slogan: "Este é um país que vai para frente", e o Brasil ame-o ou deixe-o, deixando bem claro que, se não era a favor do que estava acontecendo aqui dentro, que fosse embora, As pessoas que estivessem aqui passando por esse momento, que se retirassem. É mais ou menos a célebre frase: "Os incomodados que se retirem", Seu mandato foi marcado por um milagre econômico, que mais tarde se revelaria como uma ilusão, tapar o sol com a peneira. Então, foi um momento também ali dentro da história de muito sacrifício de muitas pessoas que tentaram expor essas ideias e foram limitadas quanto a isso. Após ele, de 74 a 79, nós temos o Ernesto Geisel, também gaúcho, trouxe de volta ao poder o general Gilberto do Couto e Silva. Juntos, o que fizeram? Articularam um projeto de abertura lenta, gradual e segura, uma ainda definida democracia relativa. O que acontece?
eles queriam instalar novamente a democracia, tá? Mas, como vocês sabem que toda mudança traz desconforto, isso não se ocorreu, não aconteceu de uma hora para outra, tá? Porém, o que acontece? Havia uma crise econômica e houve muita reação da linha dura do exército que colocaria permanentemente em xeque esses planos, tá? E aí o presidente o que fez? Fechou o Congresso em 77. Aí nós temos após esse governo, o governo de Figueiredo, que durou de 79 a 85, tá? O nome dele era João Batista Figueiredo, ele era carioca, chegou ao poder depois de chefiar a CNI, lá que foi criada anteriormente, foi o último presidente desse regime militar. Figueiredo teve a missão de concretizar a abertura de Nércio Gauzia, que ele abriu, no caso essa abertura que eles estão falando aqui é a abertura para a democracia, tá? Voltar à democracia. Assinou a lei da anistia. O que é essa lei da anistia? Como teve muitas pessoas que foram mandadas para fora do país, foram presas, tá? E teve muitas pessoas que executaram essas prisões, fizeram essas, batiam nas pessoas, humilhavam. Então houve essa criação dessa lei da anistia em agosto de 79. O que aconteceu? Esses anistiados, eles puderam voltar ao país. Nesse caso, a gente poderia citar artistas, políticos, principalmente teve um pessoal da música que sofreu muita repressão, além de políticos, sociólogos e assim por diante, tá? E essas pessoas foram exiladas e aí com essa anistia eles retornam ao Brasil aos poucos, tá? O que acontece nos últimos anos desse governo militar, tá? Como sempre, o Brasil apresenta vários problemas. Um deles é a inflação alta e a recessão. E aí a oposição, com todo esse problema da ditadura militar, que é essa perseguição a essas pessoas que são opositoras, ao fortalecimento dos sindicatos, tá? E aí, em 84, os políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros participam do movimento chamado Direta Já. Esse movimento era favorável à aprovação do quê? Da ementa Dante de Oliveira, tá? O que essa ementa fazia? O que ela dizia? Ela garantia eleições diretas para presidente naquele ano e, para a decepção do povo, a ementa não foi aprovada na Câmara dos Deputados. Então, eles diziam que queria direta já, de uma forma de fazer a eleição, porque até então quem mandava, quem administrava o Brasil eram os militares que não eram eleitos por eleições, tá? Eles eram indicados. Então, esse momento da história da ditadura faz com que as pessoas, nesse momento, elas se calem, elas não sejam vistas, e aí faz com que a população, o povo, comece aos poucos a se revoltar. Até que em 85, após essas diretas já que foi, daí ele assume, ganha, indicado o vô do Aécio Neves, tá? Tancredo Neves. Só que ele morre e aí quem assume foi José Sarney, tá? Então a gente dá fim a um período militar e entra num período presidencialista, quer dizer, a gente vive um período de transição, tá? Então é interessante a gente entender que isso aconteceu. Então, por aqui nós fechamos. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana e até a próxima.